Qual é a sua reação quando você ganha um elogio? Quando alguém chega para você e fala assim, nossa, que camisa bonita, o que você fala normalmente? Eu te pergunto isso porque existe uma tendência muito grande a gente não saber receber elogios. Acho que é muito fácil oferecer e falar assim, nossa, que camisa bonita, nossa, seu cabelo tá bonito, nossa. Mas automaticamente quando eu vejo isso para mim, a minha reação é sempre desmerecer. Ah não, essa camisa eu comprei no brechó, comprei na feira da Praça 15, foi só R$5. Por que a gente faz isso? Meu nome é Hugo Lopes, sou terapeuta do som, facilitador de autoconhecimento. Seja bem-vindo a mais um cafezinho comigo. Já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para você ficar ligado nos próximos vídeos, tá bom? Hoje eu estou querendo abrir o canal para falar sobre a síndrome do vira-lata. O que ressoa para você quando eu falo sobre isso? A síndrome do vira-lata é algo que tendeu a sobrevoar a minha vida durante muito tempo, onde eu me colocava em várias situações, onde eu interagia com pessoas, me interessava, seja de trabalho, seja romanticamente por algumas pessoas, e eu começava a criar uma separação, colocar essas pessoas num pedestal, como se, elas fossem melhores do que eu, e dois, como se eu fosse menores do que ela, porque eu acho que são dois pontos diferentes. A gente considerar uma outra pessoa maior do que a gente coloca ela no pedestal, pode ser uma pessoa que você se inspira, pode ser algum amigo, não sei, mas você coloca essa pessoa no pedestal, normalmente é uma postura hierárquica maior mesmo, seja um professor, seja um amigo, seja um mentor, qualquer outra coisa, mas tem o outro lado de eu me colocar menor do que essas pessoas, né? E isso normalmente acontece quando a gente está num nível igual, né? Só que a gente se considera menos, a gente acha que nossa experiência de vida foi menos, a gente acha que tudo que a gente fez na nossa caminhada é sempre menos, né? Mas por que será que isso acontece? Tá quente esse café hoje. E um dos motivos pelo qual eu tô querendo falar sobre isso hoje é porque eu tenho observado muito o que está acontecendo no Brasil, né? E principalmente no Rio de Janeiro, quando a gente consegue observar a quantidade de gringos, de estrangeiros, de pessoas vindo morar aqui no Rio de Janeiro. Quando isso acontece, acho que saiu uma reportagem do New York Times que estava falando que o metro quadrado mais caro do Brasil, metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que é no Leblon, 1 a cada 3 empreendimentos foram comprados por estrangeiros. O que isso acontece? Os estrangeiros estão descobrindo o ouro que é o Brasil, o ouro que é o Rio de Janeiro. Eu não acho que tem nenhum problema sobre isso não, eu acho que o que é bom é para ser compartilhado, né? Eu acho que o que é maravilhoso tem que ser compartilhado com todo mundo, sim, que a natureza quando a gente fala de abundância, tem que ser abundante para todos, porque aí sempre volta. Mas quando a gente começa a reconhecer que essa vinda desses estrangeiros para cá, ela, de uma forma ou de outra, ela afeta muito a nossa vida, né? Ela, aumenta os preços, porque você tem uma demanda muito maior, as pessoas estão vindo de fora, com moedas de fora, então, se ela tem $100, ela tem automaticamente quase R$700, então ela consegue comprar móveis de luxo a, teoricamente, um valor muito mais baixo, mas o ponto que eu queria falar não era nem sobre isso. Eu acho que quando eu quero dizer sobre a síndrome do vira-lata é porque eu cresci com meu pai, com a minha família, falando desse sonho americano, né? Eu cresci com esse sonho de ir para Disney, eu cresci com esse sonho de ir para fora do Brasil, eu cresci escutando de que nada no Brasil dá certo, nada no Brasil é bom. Mas por que será que essa mentalidade existe? Né? Se agora os gringos estão voltando para cá e estão vendo que na verdade isso aqui é maravilhoso, por que a gente cresceu com essa sensação de que nada que a gente tem é bom, nada que a gente tem vale a pena? Né? Eu acho que para isso ser analisado a gente tem que olhar historicamente o que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil foi um país que foi colonizado, não só colonizado, a gente foi escravizado, os indígenas foram escravizados, os africanos que vieram para cá também foram escravizados, e a gente passou durante muito tempo, mas muito tempo mesmo,
acreditando que o que a gente tinha não era bom. Mas isso já era uma narrativa distorcida, porque enquanto eles vinham de fora e falavam que o que a gente tinha era menos, o que a gente tinha não era bom, para poder desvalorizar a gente, para poder afetar a nossa mentalidade e a gente se diminuir, ao mesmo tempo o que eles estavam fazendo? Eles estavam tirando tudo que é nosso e levando para lá, né? Seja mão de obra, seja matéria-prima, qualquer coisa que eles estavam tirando daqui e levando para lá e vendendo a 3, 4, 5, 10 vezes mais o preço. Acho que esse foi o desenho do nosso mundo. E sem também aprofundar muito nessa questão histórica, mas a gente concorda que não só o Brasil, mas países da América do Sul, da Ásia, enfim, a gente sofreu um processo de colonização muito forte que afetou sim a nossa mentalidade, que afeta sim a forma que a gente se relaciona com a nossa terra, com os nossos valores e com o nosso valor também. Né? Vocês concordam com isso? Se não concordam, já deixa um comentário aqui com o que está ressoando para você. Porque quando eu falo sobre isso, é uma energia que vem muito assim dentro de mim, né? Tem um lado meu que não gosta dos gringos estarem aqui, dos estrangeiros estarem chegando cada vez mais, mas tem outro lado que fica feliz. Esse lado que fica feliz é como se fosse para conversar com essas pessoas que desvalorizam tanto o Brasil, que desvalorizam tanto a nossa terra, para ser do tipo assim, olha, eles estão vendo que isso aqui é maravilhoso e eles estão para cá. E agora, o que resta pra gente? Né? Se a gente passou tanto tempo querendo ir para fora, se a gente passou tanto tempo criticando o que a gente tem, falando mal da nossa terra, falando mal do nosso povo, né? Falando mal da nossa cultura, só que o plot twist é que agora os estrangeiros estão vendo a nossa cultura. Agora o mundo inteiro está observando o que é o Brasil. E o que acontece cada vez mais que o mundo observa o que é o Brasil? O que acontece quando uma Shakira vem cantar no Rio de Janeiro de graça? O que acontece quando uma Madonna vem aqui, uma Lady Gaga vem e canta, né, de graça? Né? As pessoas, os holofotes do mundo estão aqui. Está todo mundo observando como a gente interage entre si, como é a nossa relação com a natureza, no maior palco do mundo, né, que é a Praia de Copacabana, né, onde tem o Réveillon mais famoso do mundo. Então, assim, o que eu quero trazer com essa reflexão é que muitas vezes essa síndrome do vira-lata que a gente tem no nosso dia a dia não é algo necessariamente nosso, é algo que foi intrínseco na nossa cultura, intrínseco na nossa mentalidade, onde a gente aprendeu a desvalorizar o que a gente tem e automaticamente aprendeu a valorizar o que vem de fora. Né? Quem nunca ouviu essa expressão muito famosa de João Bosco e Chico Buarque e Vinícius de Moraes falando: o Brasil é muito bom, viver no Brasil é muito bom, mas é muito ruim, viver fora do Brasil é muito... Não, na verdade a expressão era: viver fora do Brasil é muito bom, mas é muito ruim, viver no Brasil é muito ruim, mas é muito bom. Porque na verdade sempre vai ter prós e contras, né? Eu passei 10 anos da minha vida morando no Canadá, e quando alguém vem com essa romantização falando que tudo que é de fora do Brasil é bom, tudo que é do Brasil é ruim, eu já discordo, porque eu acho que tudo depende do seu estado, né? Tudo depende do seu momento, mas ao mesmo tempo, tudo depende da sua perspectiva de como você está vendo as coisas. E eu acredito que sim, morar fora do Brasil é muito bom. Existe uma qualidade de vida completamente diferente do que a qualidade de vida daqui. Existe uma equalidade financeira, monetária completamente diferente do que tem aqui. A gente tem uma discrepância muito menor socialmente falando. Só que existe uma grande diferença. Eu, Hugo, latino-americano, morando fora do Brasil, eu nunca vou ser considerado europeu. Né? Eu nunca vou ser considerado branco, eu vou sempre ser visto como um latino. E eu acho que é muito legal a gente, não sei se vocês já viram aquele filme chamado Bacurau, para mim um dos maiores retratos da discrepância social no Brasil. E esse filme, ele acontece exatamente isso, onde a gente tem pessoas no interior do Nordeste que estão sendo enganadas e manipuladas por dois brancos europeus que estão vindo de São Paulo, que estão trabalhando para um grupo de americanos. Quando esses brancos brasileiros, descendentes de europeus, conseguem conseguem manipular essa população, os europeus, os americanos, basicamente, eles matam esses brasileiros falando: vocês nunca vão ser iguais a gente. Né? Então, assim, por que na nossa vida a gente tende sempre a defender o que vem de fora e a gente é incapaz de defender o que vem de dentro?
né? Quando a gente fala de espiritualidade, por que que a gente entoa tanto para Ganesha, a gente canta para Shiva, a gente move mundos falando dessas deidades que não são nem daqui? Quando o Brasil é um dos centros espirituais mais fortes do mundo, né? O Brasil tem a religião do Umbanda, que é claramente a única religião feita aqui, criada aqui, que mescla tanto a energia dos africanos e a espiritualidade dos africanos que foram escravizados, mas também com a nossa ancestralidade indígena. Por que que a gente canta para Ganesha e a gente não canta para Ogum, por exemplo? Por que que a gente canta para Shiva e não vai cantar para Oxalá? Né? Qual é a grande diferença da gente estar sempre valorizando o que vem de fora e não valorizando o que tem de dentro? Né? Então eu acho que o convite que eu trago com essa reflexão é para que a gente possa reparar aonde a síndrome do vira-lata aparece no nosso dia a dia, aonde a gente se coloca achando que a gente é menos, né? Falar um exemplo, né? Recentemente eu conheci uma mulher e eu fiquei interessado por ela, só que eu comecei a criar várias coisas na minha cabeça como se ela fosse, né, a história dela fosse muito melhor do que a minha, como se a caminhada dela fosse muito melhor do que a minha. E quando eu começo a fazer essas coisas, eu crio uma separação, e quando eu crio a separação, não existe conexão, né? E aí eu me sinto menos, eu começo a achar que eu não vale a pena, eu começo a achar que eu não sou valorizado, digamos assim, e eu, ao mesmo tempo, começo a colocar essa outra pessoa num pedestal como se ela não tivesse nenhuma falha. Como se ela não tivesse, se ela fosse uma pessoa perfeita, né? E não existe pessoa perfeita, né? Todos nós temos, para ter luz, a gente tem que ter sombra. Também não existe sombra sem luz, como também não existe luz sem sombra, né? Então, como que isso aparece no nosso dia a dia? Como que a gente está sempre valorizando o que vem de fora e a gente esquece de valorizar o que vem de dentro? O que acontece quando alguém te dá um elogio? Eu sempre fui essa pessoa de alguém chega para mim e fala assim, nossa, bonita essa camisa. Ah, não, paguei R$10 nela. Quando eu estou fazendo isso, eu automaticamente estou desmerecendo o que eu estou usando, né? E não é pelo valor, R$10 ou pouco, mas é sobre eu poder simplesmente... Obrigado. Obrigado pelo elogio. Obrigado pela recomendação. Obrigado pela inspiração. Obrigado pelo que você está falando. Eu não tenho que cortar, eu não tenho que diminuir, eu não tenho que fazer absolutamente nada, a não ser simplesmente receber. Né? Então, enquanto eu estou falando, me vem muito essa palavra, né? Será que a gente sabe receber elogios? Será que a gente sabe receber o que o universo está disponibilizando para a gente? Porque nas religiões existe muita energia de pedir, né? Você vai, vamos pedir para Deus, pede para Deus, pede para Deus. Mas será que a gente está pronto para receber o que Deus está oferecendo? Será que a gente está pronto para aceitar que o que a natureza está dando para a gente é exatamente o que ela acha que é o melhor? Né? Porque eu acho que a reflexão ela vai nesse ponto, sobre a nossa capacidade de não receber, de não aceitar, nos afasta do nosso próprio valor, nos afasta de reconhecer quem nós somos, o que a gente consegue colocar na mesa, quais são os nossos dons, qual é a nossa medicina, qual é esse dom único que só eu consigo compartilhar. Né? Porque quando a gente fala de voz, quando a gente fala de comunicação, imagina eu estou comunicando com um animal, né? Se eu tenho um cachorro e eu falo alguma coisa, o cachorro ele vai reconhecer se sou eu falando ou se é você, porque quando eu falo ele reconhece o timbre da minha voz, a frequência, o volume. Então assim, a nossa voz é a nossa identidade, né? Os nossos valores são a nossa identidade. Será que a gente consegue reconhecer quais são os nossos valores? Quais são os nossos dons? Quais são as nossas habilidades? Para que a gente não fique se desmerecendo e se tratando como vira-lata. Porque eu acho que isso acontece muito, não só na minha vida, mas eu acredito que aconteça na vida de vocês também. Então eu trago essa reflexão profunda de reconheça quando essa síndrome do vira-lata aparece na sua vida. Reconheça quando você automaticamente está colocando uma pessoa no pedestal sem lembrar que essa pessoa é um ser humano igual a você. Existe uma fala no filme Ó Paí, Ó, que é onde existe essa briga racial, né, do Wagner Moura, branco, contra o Lázaro Ramos, preto, e o Lázaro Ramos, no momento de muita dor, ele fala muito isso, né, assim, você não sangra, porque se você sangra, eu sangro, se você chora, eu choro, se você sente dor, eu sinto dor, né, então assim, vento que venta aí, venta cá também. Né? Não é porque tu é preto, porque tu é branco, porque tu é japonês, porque tu é amarelo, porque tu é pardo, porque tu é indígena, que você é mais ou menos que o outro.
né? E uma vez eu estava num estudo com as medicinas da floresta e um jovem aprendiz, jovem estudante do povo Yawanawá me trouxe essa reflexão. Ele falou, eu não sou muita coisa, mas eu também não sou pouca coisa. Eu sou eu, na minha essência, nos meus valores e também na minha potência. E você? Quem é você? Você é muito, você é pouco? Ou você é simplesmente você, na sua potência, na sua força? Que você possa lembrar da sua força, que você possa lembrar dos seus dons, das suas habilidades que só você tem. Só você consegue mover as pessoas que você move. Só você consegue inspirar as pessoas que você inspira. Mas para isso você precisa aceitar quem você é. Para isso você precisa reconhecer seus valores, reconhecer quem você é, reconhecer a sua raça, né? Porque a síndrome do vira-lata ela vem a partir da falta de pertencimento, né? Então, quanto mais a gente não pertence à nossa própria terra, quanto mais a gente simplesmente só valoriza o que vem de fora e é incapaz de valorizar o que está aqui dentro, a gente vai sim se sentir um vira-lata. A gente vai sim se sentir que não pertence, né? Que a gente não tem casa, que a gente não tem família, que ninguém gosta da gente, que nada que a gente faz é bom. Mas e quando a gente começa a virar essa chave? Quando a gente começa a reconhecer quem somos nós, o que a gente consegue somar, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, a gente começa a trazer uma identificação. Quando a gente traz identificação, a gente traz reconhecimento, a gente traz os nossos valores. E a gente pode também trazer a potência e a humildade da nossa palavra, né? Porque quando eu sei o meu valor, eu sei que em alguns assuntos eu posso somar alguma coisa, eu posso falar algo, mas eu também sei que em alguns assuntos eu não sei o que falar. Então, quando eu não sei o que falar, eu reconheço a minha insignificância e coloco meu time fora de campo, ao invés de simplesmente tentar falar e tentar me colocar nesse lugar de quase que prepotência. Né? Então, a síndrome do vira-lata, ela aparece muito, ela é algo muito histórico que está intrínseco, sim, na nossa cultura, não é algo muito simples que a gente vai conseguir mudar de uma hora para outra, mas eu trago essa reflexão para você. Na próxima vez que você receber um elogio, simplesmente agradeça. Na próxima vez que você começar a colocar alguém num pedestal, lembra que independente de quem seja essa pessoa, pode ser seu marido, sua mulher, né, seu parceiro, pode ser um padre, pode ser um mentor, pode ser alguém que você se inspira muito. Lembra que por trás de todos esses rótulos, aquela pessoa também é um ser humano. E aquele ser humano também sangra, aquele ser humano também chora, aquele ser humano também sente raiva. E aquele ser humano também está disponível a errar, assim como você, assim como eu, assim como todos nós. Né? Não é porque a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde que a sua não é verde. Porque a gente olha daqui para lá, talvez pareça que a grama dele seja mais verde, porque é o ângulo que eu estou vendo. Mas o que será que ele acha? Será que ele acha que a grama dele é mais verde que a minha? Ou será que ele também acha que a minha grama é mais verde que a dele? Né? Então, que a gente possa lembrar desses pontos e lembrar que a síndrome do vira-lata ela começa aqui. E para a gente mudar isso, a gente precisa fazer essa virada de chave de primeiro reconhecer quem nós somos, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Porque quando alguém te dá um elogio, a gente não precisa desmerecer, a gente pode simplesmente respirar fundo. Obrigado. Muito obrigado. Recebo de coração aberto. Que é realmente muito difícil receber elogios, que a pessoa está te elogiando, que a pessoa está reconhecendo seu trabalho, que seja. Às vezes é muito difícil isso mesmo, mas honra a sua caminhada. Honre tudo que você fez para poder chegar aonde você está. Porque quando você honra isso tudo, quando você honra a tua caminhada, quando você honra tudo que você fez para chegar até aqui, você reconhece seu valor. E quando você reconhece seu valor, você reconhece que a sua grama é tão verde quanto a do vizinho. E que se às vezes a grama do vizinho não tá mais verde que a sua, porque talvez você não esteja cuidando tanto quanto ele. E isso vai muito a partir da nossa disciplina, da nossa responsabilidade, da nossa autonomia como adulto, né? como seres humanos. Então eu espero que essa reflexão tenha chegado para você, que seja esse momento da gente realmente reconhecer, cara, se os gringos estão vindo para cá e se eles estão valorizando tanto a nossa terra, por que a gente não pode valorizar? Por que a gente ainda precisa comprar produtos que vêm de fora falando que os produtos de fora são melhores?
Por que a gente não pode valorizar a nossa cultura? Por que a gente não pode valorizar a nossa espiritualidade? Por que a gente precisa valorizar tanto e só entoar os mantras que vêm de fora? A gente não pode conectar com a nossa cultura aqui? Porque eu vejo muitas pessoas movendo a sua vida inteira para poder ir para a Índia, para poder ir para a Europa, para você conectar com diferentes tipos de ancestralidade. E a gente aqui no Rio de Janeiro, nós somos a única cidade no mundo com uma floresta viva de pé, um parque nacional dentro da cidade. Poucas pessoas sabem disso. Rio de Janeiro tem uma aldeia em contexto urbano, o único lugar no mundo que tem uma aldeia indígena em contexto urbano, que é a aldeia Maracanã. Existem vários programas e vários eventos culturais que acontecem não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, que estão valorizando a cultura brasileira. E essa cultura brasileira é parte da sua história, é parte da minha história. Que esse vídeo seja também uma inspiração para você procurar referências, procurar casos e procurar pessoas ao seu redor que estejam valorizando a nossa cultura. Porque quando a gente valoriza a nossa cultura, a gente valoriza de onde a gente veio. Quando a gente valoriza de onde a gente veio, a gente valoriza quem somos. Se por acaso esse vídeo ressoou com vocês, já deixa um comentário, vamos engajar, vamos comentar. Se por acaso esse vídeo ressoou com você, já deixa um comentário aqui para eu saber o que ele ressoou e como a gente pode junto tirar essa síndrome do vira-lata. E eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um grande abraço.